Agora vamos de quadro, falar de economia. Está começando agora o Economia Empreendedora. Economia Empreendedora. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Sebrae estimula a inovação nas empresas por meio dos agentes locais de inovação, o ALI. O projeto do Sebrae auxilia pequenas empresas a inovarem os produtos, serviços e processos, incluindo práticas sustentáveis e tecnológicas nas atividades diárias. Detalhes sobre esse assunto a gente vai ter a partir de agora com o nosso entrevistado. Estamos recebendo mais uma vez aqui no estúdio do Jornal de Picos o analista técnico da unidade do Sebrae aqui na nossa cidade, o Felipe Vieira. Olá, Felipe, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde. Recebendo mais uma vez o nosso parceiro Felipe, aqui no nosso telejornal da Hora do Almoço, Felipe. E que bacana esse projeto. Eu estava dando uma olhada pela manhã no site do Sebrae e eu fiquei encantado com as ideias e como as pessoas, o empresariado, ele pode alcançar metas maravilhosas quando ele passa a ter um contato direto com esses agentes. Explica para a gente, para quem está acompanhando agora o Jornal de Picos, de uma forma didática, como é que funciona essa assessoria, como é que esse agente pode ajudar esse empresário? Clebson, há uns dias atrás nós tivemos aqui sobre o Ali, né? Ele estava iniciando novos ciclos aqui na região de Picos, né? E estão sendo atendidas algumas empresas já nas 4 modalidades que o Ali trabalha, né? O inovação, produtividade, o rural e o ecossistema. Como você falou, ele faz uma mensuração inicial de como está a empresa em relação à inovação. Dentro disso aí, vários indicadores são avaliados, né? Como é que estão todos os indicadores dessa empresa e o que é que precisa ser mudado nela, né? Ser aperfeiçoado dentro daquela empresa. A partir daí, é feito esse acompanhamento durante 4 meses, tá? Com esse ciclo, o primeiro ciclo acabando agora, final do ano, para começar o outro em janeiro, em 2023. Então, a importância é essa, é de ser um trabalho que é acompanhado desde o início, tá? Tem a metodologia voltada para inovação. Quando a gente fala inovação, o que a gente tem que dizer? Não apenas a questão tecnológica, como antigamente a gente falava essa palavra, e você remetia sempre à tecnologia apenas, mas não é isso apenas, é a questão também de melhoria de processo, de mudança de hábitos, essa coisa envolve vários fatores, não apenas aquela parte realmente de tecnologia, né, mas a inovação em melhoria de processo também, né, implantação de novas rotinas, isso aí tudo. Então o Ali, ele trabalha desde o diagnóstico, para ver quais as dificuldades que a empresa tem e vai trabalhando em cima delas para poder ter o máximo de inovação possível dentro da empresa. Felipe, você falava para a gente que antigamente, né, no passado, quando se falava, a sua empresa ela precisa inovar, a gente sempre atrelava esse conceito à questão de tecnologia, informática, sistema, mas hoje em dia esse conceito de inovação, ele transpassa também até esse posicionamento da empresa no mercado. E quando a gente fala posicionar essa empresa no mercado, vai até a questão de ideais. O que é que essa empresa acredita? O que é que essa empresa defende? Tudo isso gira em torno dessa inovação. Hoje o consumidor ele entendeu que ele não compra só um produto, né? Ele compra algo muito além. E essas empresas elas não vendem um mero produto. Às vezes elas vendem um conceito de pensamento ético, de bandeiras que elas levantam, valores, né? Os valores dessas empresas, se você pegar, por exemplo, empresas às vezes que trabalham com produtos de limpeza, quase sempre eles levantam pautas de sustentabilidade. Eu acredito que esse agente, o Ali, também passa nesse conceito de atualizar essas empresas, de fazer com que elas internalizem que elas precisam se reciclar nessa inovação também. Isso tem que ter essa mudança, né? Hoje em dia a gente dá muito o quê? Foca não apenas, como você disse, em comprar um produto, mas o que ele representa desde a sua fabricação até como é que ele é comercializado, né? Então, o que é que carrega a empresa que produz aquilo ali, quais os valores dela, né? Essa parte ambiental, hoje em dia você falou também aí que é bem levado em consideração, né? A questão do trabalho, como é que os funcionários daquela empresa são tratados. Hoje em dia tudo está à vista de todo mundo, né? Então, como é o valor de uma empresa, como ela produz aquilo, como ela consegue
chegar até o consumidor final. Não todos, mas boa parte dos consumidores estão vendo como é o posicionamento dela no mercado, como é o posicionamento dela ali na sua indústria, dentro da própria empresa, como é que é, para poder não ficar fugindo dos valores. Então, assim, se você tem algum valor relacionado à religião, alguma coisa, querendo ou não, alguma hora você também se identifica com aquele produto, com aquela empresa. Acho que é comum da gente, né? Também. Então tem sempre que estar observando essa parte. Esses empresários, o empresariado de Picos ou uma pessoa que nesse momento está acompanhando o Jornal de Picos e tem essa vontade de empreender e precisa de uma assessoria, de um acompanhamento de um agente, por exemplo, que precisa se aproximar do Ali. Como é que essa pessoa faz para ter esse trabalho do Sebrae, Felipe? Ela precisa pagar alguma taxa, tem que fazer alguma inscrição, tem que se enquadrar em algum critério também? O Ali, ele vai começar um novo ciclo agora em janeiro, né? Então a gente está terminando esse primeiro. Em janeiro vamos selecionar algumas outras empresas, tem um limite de cada área, né? De atender. Então é uma seleção. Isso, tem uma seleção até por causa também da quantidade de agentes que a gente tem e também para poder ser feito um bom trabalho tem que ter aquele limite que cada um deles atende, né? Então, não foi atendido nesse ciclo, a gente pode ser sugerido para o próximo. Dessa forma, então o que é que acontece? Quem tiver interesse em nos procurar no escritório do Sebrae aqui em Picos, e de acordo com o que for o nível da empresa, nós encaminhamos para o Ali, que for mais pertinente, né? Por exemplo, começando pelo produtividade, onde ele vai trabalhar primeiro essa questão, depois passa para o Ali Inovação, o Ali de Inovação, né? Que ele está trabalhando bastante aqui também agora, os que já foram trabalhados na modalidade de produtividade anteriormente, né? Com o quê? Com a implantação de softwares, de gestão, né? Essa coisa toda assim, mas a parte tecnológica realmente, onde até também tem um reembolso para eles nessa aquisição de alguns produtos, né, para poder melhorar alguma coisa na sua empresa. Você vai estar dando também essa contribuição. Os agentes do Ali, Felipe, eles tanto recebem esses empresários, o empresariado, quem está empreendendo no Sebrae, eu acredito, para fazer diálogos, reuniões, capacitações, mas esses negócios também, eles contam com a presença do agente dentro da empresa, ali em loco, para averiguar, para constatar, para fazer esse diagnóstico também? Tem algumas reuniões, alguns encontros que são o grupo, né, presencial, ou às vezes algumas online, e também tem as visitas individuais de cada empresa. Tem um total de visitas que são feitas por cada empresa para poder ficar aquela coisa mais específica também, ver qual é a necessidade particular de cada uma delas. E a partir daí também o quê? Tem algumas necessidades que são comuns a todas elas. Digamos, um grupo de 15 empresas atendidas pelo Ali Produtividade, por exemplo. Eles têm alguma demanda que pode ser geral, então faz alguma capacitação, algum atendimento que possa atender a todos. Mas tem algumas que vai ter capacitações diferentes. Então, se faz alguma consultoria, já nos procura para alguma consultoria direcionada apenas àquela empresa e não para o grupão, né? Então, depende realmente assim da particularidade de cada uma delas. Eu estava dando uma olhada nos dados do Sebrae e o que me chamou a atenção é que em 12 anos, em mais de uma década, o Ali, o Sebrae, conseguiu acompanhar aí mais de 300 mil empresas. É um número muito grande. Aqui em Picos, Felipe, como é que está essa realidade? O empresariado picoense, ele entendeu que às vezes ele precisa de uma expertise técnica, porque às vezes a empresa é familiar. E os donos acreditam, sempre deu certo dessa forma, a gente vai continuar tocando a empresa assim. E às vezes está faltando uma análise, está faltando um analista do Sebrae para fazer com que a empresa consiga dar um passo maior, que ela consiga evoluir. O empresariado de Picos, ele entendeu também que ele precisa desse suporte? Temos alguns casos, Clebson, de empresas familiares, né, também, que tem essa mudança até de gestão, né? Tiver alguma mudança de gestão, onde, digamos, o filho passa à frente da empresa e quer mudar alguma realidade dela, muita coisa que os seus pais não faziam, ele quer acrescentar, quer inovar, né? Então, é um momento de muita mudança. É aí que entra o Sebrae com algumas coisas, né? Por exemplo, até desde os controles financeiros, desde a parte assim, de divulgação, que antes a empresa não era divulgada, ele vai ter aquela visão que não tinham antes, né? Então, quando tem essa mudança, assim, a gente vê quando tem essa mudança de gestão, até por causa também dessa parte familiar aí, tem também aquela questão, a parte de conflitos, né, que vocês sabem, né? Às vezes pode confundir da família tomando de conta
tem aquela intimidade toda, acaba tendo algum conflito tal, mas tem que focar em que é uma empresa que tem que ser profissional. Então, ali como realmente funcionário daquela empresa, então é trabalhar disso tudo também, né? É uma coisa que deve ser bem focada também nessa parte. Maravilha. E qualquer dúvida, você que está acompanhando agora o Jornal de Picos, ficou interessado de ter esse acompanhamento com os agentes de inovação do Sebrae para fazer com que a sua empresa dê aquele up e você consiga aquelas metas tão sonhadas? Procura o pessoal do Sebrae, vai lá no site, acessa, tem todas as informações ou procure a sede da unidade do Sebrae aqui em Picos de forma presencial. Conversamos com o analista técnico do Sebrae, o Felipe Vieira, falando para a gente a respeito desse assunto, inovação. Felipe, obrigado pela participação. Agradeço mais uma vez, Cleves. Boa tarde.